Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, no estúdio, aqui no edifício da AMES, sala 1215. Aqui na minha frente está o Porto de Vitória, bem aqui na minha frente, né? E Vila Velha, né? Aqui à minha esquerda está o Forte São João, né? Daqui a gente vê a ponte, a terceira ponte, o Convento da Penha. Né? E aqui à minha direita está, né, a Vila Rubim, o Palácio Anchieta, o Morro da Fonte Grande, o Mochoara aqui à minha direita. Né? Então dá para a gente ter uma ideia dos pontos cardeais, digamos assim. Né? Eu tenho falado muito sobre o século XIX aqui no canal, nesses últimos vídeos aqui do canal, né, especialmente sobre colonização do solo espírito-santense, né, Vasco Fernandes Coutinho, capitanias hereditárias. Tenho falado muito sobre imigração, né, do século XIX, meados do século XIX, a imigração primeiro de portugueses, com a vinda da família real portuguesa veio muita gente junto com a família real em 1808. Falei também sobre as revoluções separatistas, né, das cortes portuguesas, também do golpe que estabeleceu o Império, né, que estabeleceu a independência do Brasil, a proclamação da independência, o dia do Fico, etc., né, as coisas que aconteceram antes e um pouquinho depois, as revoluções como a do Domingos Martins, a Revolução Pernambucana de 1817, que acabou culminando com a proclamação da República, por todos esses embates políticos que aconteceram na época, e econômicos também, né, financeiros, porque tudo dizia respeito aos altos impostos cobrados pelas cortes portuguesas, e o comércio, as navegações, estava tudo muito muito fragilizado nesse momento, né? Inflação, então o Brasil queria libertar-se de Portugal, né? E foi o que aconteceu. Também a Revolução de Minas Gerais, né? Que aconteceu também em Confidência, Mineira e tudo. E depois o golpe da maioridade, Dom Pedro teve que voltar para Portugal. Lá ele era Dom Pedro IV, né? Deixou o filho aqui com José Bonifácio de Andrade e Silva. Então eu venho tratando desse período, que é um período muito rico histórico, né? Eu acredito que talvez seja um dos períodos históricos mais ricos da história do Brasil, história do Espírito Santo, né? Porque eu sempre falo, entre 1800 e 1899 há tanta diferença nessas décadas todas, né? De 1810 a 1890, tem tanta coisa que aconteceu, tanta coisa, de pirataria, guerras napoleônicas, revoluções separatistas, batalhas com tribos indígenas hostis, colonização, dois impérios, um reinado e dois impérios, e aí depois a colonização a oeste, né, da capitania da província do Espírito Santo, de capitania para Espírito Santo, para província, aconteceu tanta coisa. No meio disso tudo, ainda a libertação, a lei Albertin, que impediu o tráfico negreiro no Oceano Atlântico, e a lei Eusébio de Queiroz, depois a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, a lei Áurea, 1888, a libertação dos escravos. Aconteceu tanta coisa, tanta coisa. Né? Os contestados de Minas, Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro. Caramba, a história. E no meio disso tudo, a gente ainda estava vivendo aquela questão da Revolução Industrial, né? Caramba, é tanta coisa bacana. Aí a invenção dos navios, dos motores a vapor, navio a vapor, a invenção dos automóveis no final do século XIX. Depois ainda vem toda a questão da Art Nouveau e dos grandes pintores do final do século XIX. E, gente, aconteceu tanta coisa. Aí vem a proclamação da República. O Brasil deixa de ser império, a expulsão, terrível expulsão da família imperial brasileira do território, uma coisa horrível que aconteceu, que deixa essa sequela, né, essa coisa ruim aqui na nossa história. Você pegar uma família radicada no país há tantos anos, há 500 anos, e expulsar, mandar embora, das pessoas morrerem de tristeza no exílio, como morreu Dom Pedro II, naquela tristeza horrível na Europa, morreu assim de melancolia, né? Um homem jovem ainda, menos de 70 anos, morreu de tristeza. A princesa Isabel também. Então foram fatos tão incríveis do século XIX que a gente acaba ficando muito focado nele, né? Eu adoro.
Mas o século XX também, né, trouxe tantas coisas incríveis, e a gente hoje vai tratar desse período de 1924 a 1928, período no qual foi eleito Florentino Avidos para presidente do Estado do Espírito Santo, né? Nessa época o Brasil ainda vivia a primeira república, né? República Velha, que a gente chama assim, até 1930. O Washington Luiz caiu ali, o governador, nessa época, o presidente do Espírito Santo era o sucessor do Florentino, que era o Nestor Gomes, né? Perdão, o Nestor Gomes veio antes, depois veio o Aristeu. O Aristeu é que saiu, depois de todo aquele problema terrível que já tem vídeo aqui no canal, da Aliança Liberal, daquele tiroteio lá em frente ao Colégio do Carmo, que morreu um monte de gente, aquele desastre que aconteceu e acabou fazendo com que o Aristeu Aguiar fugisse do Espírito Santo, né? Terrível. E depois Getúlio deu o golpe e tal. Mas nesse período de 1924 a 1928, foram eleitos então o Florentino Avidos, né, a 23 de maio de 1924, e o seu vice-presidente, o coronel Eugênio Neto. Famoso, né? Eugênio Pinto Neto. Depois eu vou investigar essa genealogia dele, né, para saber de onde vem esse Pinto, porque a minha família na Serra Sede também é Pinto. Mas vamos estabelecer aqui então uma cronologia, né, desses 4 anos do governo. Foi muito prolífico, né, esse governo do Florentino Avidos, com muitas obras, muitos aterros aqui, especialmente aqui no centro de Vitória, né? A construção das pontes ligando a Vila Rubim à Ilha do Príncipe e a Ilha do Príncipe ao continente, né, a Vila Velha. Então foram obras muito importantes, né, que aconteceram aqui em frente ao Palácio Anchieta, em frente à antiga Rua do Comércio. E esse governo foi um governo, como eu falei, um governo muito interessante, né? Com muitas confusões e muitas brigas políticas, muito ressentimento também. Já tem até vídeo aqui no canal falando dos tiroteios, que aqui as coisas eram desse jeito, né? As pessoas iam resolver algum tipo de rusga política na bala, né? Então, por isso que a gente fala de vez em quando, pô, Vitória parece uma roça, né? E era desse jeito que... Era não, né? Ainda é, né? Ou você torna-se subserviente a essa casta política, ou você pode sofrer represálias, né? Isso eu acho que é assim em qualquer lugar, né? Mas vamos lá, vamos falar do Florentino. Essas são matérias dos jornais aqui de Vitória, né, do Espírito Santo todo, e também matérias de revistas importantes do Rio de Janeiro, especialmente a Vida Doméstica e outras revistas tratando dessa posse. Você vê que eles saíam, aqui você vê a comitiva saindo do Palácio Anchieta em direção ao Palácio Domingos Martins, onde ficava a Assembleia na época, né? E lá ele fazia o juramento, o novo presidente, né, fazia o seu juramento e tudo. Lembrando que esses 2 governadores eram cariocas, tá? Eram fluminenses, né? O Nestor Gomes e o Florentino Avidos. No governo do Florentino houve um arrefecimento daquele cabo de guerra político dos Monteiro, né, que aconteceu nos anos 1910, especialmente, com muitos tiros, muita luta, muitas vias de fato aconteceram, né, até ameaça de duelos e etc., né, por conta dessa briga entre o Jerônimo e o Bernardino, que eram irmãos e também adversários políticos, né. Um apoiava um candidato a presidente, o outro apoiava outro, e isso acabou tornando a política capixaba muito instável, né? Talvez por isso os fluminenses tenham vindo e assumido esses papéis importantes aqui, né? Esse é o Bernardino e esse é o Jerônimo. E essa é a posse, então, do novo governo do Florentino Avidos em 1924. Então os jornais da época diziam o seguinte: aspectos da posse de Sua Excelência, o senhor Dr. Florentino Avidos, novo presidente do Estado do Espírito Santo, ato que se realizou no dia 23 de maio, sempre assim por conta da colonização do solo espírito-santense, dessa data que é importante, né? Em Vitória, capital do Estado. Após o compromisso, o Dr. Florentino, revestido da faixa presidencial, recebe os cumprimentos do senhor Coronel Nestor Gomes, o ex-presidente do Estado, e demais pessoas gradas do coronel
do Coronel Neto, ele fala do vice-presidente, né, Eugênio Neto, velho republicano e atual vice-presidente do Estado, entre o doutor Florentino e o Coronel Nestor Gomes, e rodeado de congressistas, membros do corpo consular e também pessoas gradas. Aqui a gente vê nessa foto de baixo aqui o Nestor aqui à direita e o Florentino à esquerda. E aqui o gabinete, né, do novo governo do presidente Florentino Avidos. Você veja que a Assembleia, como que era o prédio da Assembleia, como era bonito, né, gente? Deixa eu ver se eu tenho essa foto aqui um pouco mais... E são todas as fotografias da posse, né? Aqui o arcebispo de Vitória, né, o bispo, na verdade, na época. Aqui o Florentino, né, com chapéu, todo mundo com chapéu na mão, né? O Florentino aqui, à direita, à esquerda está aqui o Nestor Gomes, que saía do governo. E aqui está o gabinete, né, com o Eugênio Neto aqui, né, aqui o desembargador Carlos, né, Florentino, aqui atrás a gente vê o Moacir Avidos, né, filho do Florentino, engenheiro, responsável pelas obras da montagem da ponte Florentino Avidos, né, morreu tragicamente no Nordeste, né. Aqui a gente vê uma foto, eles desembarcando ali, na frente do Palácio Anchieta para as cerimônias da posse. Aí a gente vê o Florentino já empossado, né, com a faixa presidencial, e depois ele viaja para o Rio de Janeiro, onde faz toda aquela cerimônia lá com o governo federal, etc. Essa foto, então, ela mostra o Dr. Carlos Xavier, né, Coronel Alziro Viana, famoso político capixaba, né, Dr. Eugênio Neto. Eles estavam saindo do Palácio Anchieta com seu ajudante de ordens aí e indo em direção à Assembleia Legislativa. Bom, vamos ver. Vitória, que há 12 anos não demanda as manifestações populares, vivendo em períodos de agitações, olha, sem ordem e sem vontade, regurgitou de um entusiasmo febril durante 3 dias com a posse do novo presidente, Dr. Florentino Avidos, né? Está firmada a paz da sua política, com o congraçamento de suas ideias, o amor pelo trabalho e a unificação do seu povo. Seu crédito moral formaram, por certo, o prenúncio de uma nova era, despertando consciência aos espíritos santenses e também a marcha por uma única estrada, a do progresso. Isso acabou acontecendo, né? Mas você vê que o texto dos jornais aqui do Rio, o Malho e outras revistas também, a Fonfon, fala desses 12 anos passados, desde 1910, 1912, ali no governo do Florentino e depois do Marcondes Florentino e do Bernardino, que houve muitos embates políticos e até batalhas à bala, né? E esse período, com Nestor Gomes também, e esse período do Florentino, era um período de esperança, né, que haveria uma paz política, né, e que o Estado poderia trilhar a estrada do progresso. Banhada em luz, congestionada suas ruas por intenso número de forasteiros que foram assistir os festejos, Vitória apresentava um aspecto nunca visto, malgrado a inclemência do tempo. O tempo não estava bom nesse dia, né? Ia estar chovendo, nublado e tal. O coronel Nestor Gomes, testemunhando sua simpatia pela população da capital, ofereceu àquela sociedade, no dia 22, né, 3 dias antes da posse, né, um baile de despedida. Imagina o baile, hein? Imagina o cardápio do baile, hein? Imagina o banquete, comparecendo grande número de pessoas pessoas gradas ao governo que findava. Aí a posse do novo governo, vamos lá. Eram 13 horas quando o Congresso, reunido, né, assistiu à leitura da mensagem apresentada pelo presidente, que terminava o seu mandato, o Nestor Gomes, né? Lindamente ornamentado e cheio de famílias, estava o salão de trabalhos do Congresso Estadual, aguardando a chegada do Dr. Florentino Avidos, como estava programado, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, se eu recortei essa foto da Assembleia. Gente, era tão lindo ali o Palácio Domingos Martins. É uma pena que... Esse é o Florentino, tá vendo, gente? Ó. É um nome que está sempre na nossa cabeça, porque tem avenida, rua, ponte com o nome dele, né? Não tem, infelizmente eu não tenho aqui
o interior, né, do Palácio Legislativo, mas eu vou fazer um corte aqui rápido para vocês verem. Vou aumentar aqui? Não, não dá para aumentar. Então eu vou salvar a foto e vou aumentá-la aqui manualmente. Aqui, gente, olha como era bonito. Esse era o interior do Palácio Domingos Martins, gente. Era bonito, hein? Olha. Parecia um pouco com a Assembleia que assinou o Tratado de Versalhes, né? Também com a Assembleia da França, também é assim, né? Muito bonito o prédio, né? O interior. Então, o Nestor Gomes estava falando lá no plenário do Congresso Estadual, né? Esperando a vinda do Florentino, para que ele chegasse, né? E a cerimônia pudesse ser continuada, né? Soavam 14 horas e uma salva de palmas vibrou naquele recinto. Em frente ao palacete do Congresso estavam formados o batalhão da polícia, também o ginásio, né? A escola normal, os estudantes, né? E diversas escolas públicas cujos alunos faziam um número de superior a 800 alunos, né? E prestado o compromisso, seguiu Vossa Excelência, Sua Excelência, acompanhado pelos membros da bancada federal, o vice-presidente coronel Eugênio Pinto Neto, a bancada estadual, magistrados, jornalistas, etc. Todo mundo seguiu para o Palácio Anchieta. Em Palácio. Bom, lá no Palácio, o coronel Nestor Gomes, com a máxima solenidade, colocou ao peito do novo presidente a medalha de ouro com as armas do Estado e passou-lhe a tiracolo a faixa de chamalote azul, tendo ao centro, bordadas a ouro, as insígnias do presidente do Estado. A gente consegue ver aqui a foto da cerimônia, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que está. O evento foi muito bem fotografado, né, gente? Então, tá vendo aí, ó? Esses são os homens que comandavam a política capixaba. Aqui atrás a gente vê até o coronel... meu Deus, esqueci. Deu um branco aqui. Dono da Ilha da Fumaça. Antenor Guimarães. Aí vamos seguir aqui, cadê? Discursou então o coronel Nestor Gomes fazendo um retrospecto da política do Estado e passagens da presidência naquela casa, desde o tempo do Muniz Freire, né, ainda, né, olha, ele foi lá atrás, né, ele fez um retrospecto desde o Muniz Freire, e tornando a fazer votos pela prosperidade do Espírito Santo. O doutor Florentino Avidos depois agradeceu as palavras do coronel Nestor Gomes e foi coberto de flores e cumprimentado pelas inúmeras famílias que no ato estavam presentes. Aí, gente, teve mais um banquete, mais um banquete à noite. Vamos ver aqui, tem uma foto aqui, acho que é a foto das festividades aqui, a gente consegue ver, né? Aí já foi de noite. De noite o povo se reuniu, né? E teve outro banquete. Foram uns 3 dias de festa. Isso aqui é uma foto noturna, tá vendo? Aí os populares, né? O pessoal que acorreu ali a escadaria do Palácio Anchieta, né? E essa foto ficou bem legal, né? Uma foto noturna, né? Que é raro. Aí a recepção. À noite, às 21 horas, os salões do Palácio Anchieta foram abertos para receber as pessoas que quisessem cumprimentar o novo presidente. Vejam, beija-mãos, hein? A ela compareceram deputados federais, estaduais, representantes do Ministério da Agricultura, magistrados, autoridades estaduais e federais, diretores da Associação Comercial, cônsules, né? Membros de instituições, prefeitos pelo interior afora correram, né? Presidentes das câmaras municipais e muitas famílias também. Foi um evento aberto, né? As pessoas puderam entrar no palácio para cumprimentar o novo presidente. No dia 24, Sua Excelência assinou decretos nomeando o seu secretariado, né? Primeiramente, o secretário do Interior e de Justiça, o senhor Lopes Ribeiro, íntegro juiz de direito da comarca da capital. Para a pasta da Fazenda foi designado o doutor Alziro Viana, da Instrução o doutor Mirabel Pimentel, homem que no governo posterior do Aristeu Aguiar
acabou junto com este causando um problema grave que deu no fim do governo, com 2 anos de governo. Aristeu Aguiar fugiu, né? O Mirabeau Pimentel também, essa é uma outra história que já tem vídeo aqui no canal, a gente pode até aprofundar-se mais nessa história, mas vamos voltar. 1924. O Florentino, então, deu posse a Lopes Vieira na Justiça, a Alziro Viana na Fazenda, Mirabeau Pimentel na Instrução, né, que é Secretaria da Educação. Na Agricultura colocou seu filho, o Moacir Avidos, né? E como procurador-geral colocou o doutor Josias Soares. E o prefeito de Vitória foi Otávio Índio. E depois nós faremos um vídeo só para falar desse prefeito, que foi um prefeito importante durante esse período. O prefeito era indicado pelo presidente do estado e ele era uma figura assim, era uma figura sem autoridade, eu diria. Né? Era prefeito da cidade, mas quem mandava era o governador, era o presidente, né? Era, digamos, era um cargo figurativo, né? À noite, uma grande manifestação popular, apesar das chuvas torrenciais, veja, estava chovendo o dia todo. Depois de ter percorrido as principais ruas da cidade, subiu à janela a fim de saudar o novo presidente Florentino Avidos, testemunhando assim o regozijo da população que durante muitos anos viveu sobressaltada num burburinho e aterrorizada por intrigas políticas e movimentos inglórios, onde a responsabilidade dos homens desaparecia. O texto é bem interessante na medida em que ele faz um breve relato da década posterior a 1924, né? A primeira década, eu diria, a primeira e segunda décadas do século XX, que foram muito tumultuadas aqui no Espírito Santo, com muitas batalhas políticas entre famílias que não queriam abrir mão do poder, e o presidente da República teve que intervir e mandou para cá presidentes que não eram capixabas. Aí foi mais problemático ainda. Havia uma briga que eu diria política, mas uma briga legítima, porque estavam nessa contenda, nessa rusga, nessa pugna, homens que eram estabelecidos aqui, com seu comércio, com suas famílias e tal. De repente o cara manda um Fluminense para cá, o Nestor Gomes. Depois vem o Florentino. Aí a coisa foi no Florentino que realmente a gente teve um pouco de paz. Mas foi pouco porque logo depois entrou o Aristeu. Foram mais ou menos 6 anos de governo até que viesse o golpe de 1930. Getúlio Vargas manda um interventor que fica 15 anos no poder. Aí, bom, você vê como é a política capixaba. Confusa, complexa, muito difícil. Né? E esses cargos públicos de alto escalão aqui dentro do governo continuavam a privilegiar a casta superior abastada da cidade, que viviam no entorno do Parque Moscoso, na Cidade Alta, na Praia do Canto, né? Gente que tinha fazendas pelo interior, importantes fazendeiros de São Mateus, ou donos de grandes tropas, ou de grande número de navios que faziam todo esse importação e exportação de víveres e de materiais entre Rio de Janeiro, Salvador e Vitória e tudo, eram homens de muito dinheiro, e esses homens colocavam suas famílias, né, e seus correligionários e amigos para dentro do instamento burocrático estatal. Isso acontece até hoje, né? É desse jeito que funciona a política, infelizmente. Né? E esse é o Florentino Avidos, que durante esse tempo o Vitória acabou tendo realmente um pouco de paz na política, né, sem tiroteios pelo meio da rua, como acontecia antes, né? E foi um governo que eu diria foi um bom governo, né? A gente pode dizer. Inaugurou muitas obras, né? Aí está o bispo de Vitória com o Florentino e o Nestor Gomes, né? Essas fotos têm exatamente 100 anos de idade, essas fotos, gente. Aí é uma viagem do presidente para o Rio de Janeiro, né? Aí essa foto foi tirada lá no Cais Faro, famoso cais de desembarque no porto, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, né? Por ocasião da partida do Dr. Florentino Avidos, presidente eleito do Espírito Santo, Sua Excelência partiu a bordo do navio Itapuí, tendo assistido o alto cargo, tinha assumido o alto cargo, né, na data de ontem. Então ele assumiu no dia 23 de maio, no dia 24
ele já estava viajando para o Rio de Janeiro, porque tinha lá que fazer um beija-mãos com o presidente da República, né? Então essas são as fotos, né? Olha só, aí teve o baile era assim, tá, gente? Ó, era um baile suntuoso ali nos maravilhosos anos 1920, né? Aí você vê aí o Florentino e o Nestor Gomes com suas respectivas esposas, né? E todo esse corpo de lindas mulheres aí. Lá atrás à esquerda eu tô vendo o Florentino Avidos aqui, ó, escondidinho aqui atrás, vocês estão vendo? Aqui perto da logomarca do Memória Capixaba, o Moacir Avidos, perdão. E esse é o momento em que o Florentino, a comitiva, estão saindo do palácio do governo depois da posse e voltando para do Palacete Domingos Martins, onde ficava a Assembleia Estadual, e voltando para o Palácio Anchieta aí, na atual Praça Misael Pena. Né? É uma foto linda também, né? Você vê todo o corpo da polícia, no fardamento branco, muito bonito, né? E aí a gente vê na revista O Malho, de 24 de maio de 1924, né? O cais do Imperador em Vitória, o antigo cais das Colunas, né? Em frente ao Palácio Anchieta, formatura da Força Policial, a Força Pública, né? Aguardando a chegada de Sua Excelência e as suas excelências, né? Nestor Gomes e Florentino Avidos. Essa é a cerimônia de posse, aí a gente vê a foto do fotógrafo, famoso fotógrafo Lucarelli, fotógrafo capixaba, né? E esses são os homens que comandavam a política do Espírito Santo em 1924. É linda essa foto, né? Muito boa foto. Foto tirada lá no Palácio Anchieta. E essa é a foto do gabinete, né? O novo gabinete do Florentino Avidos. Né? Aí tem muitas figuras importantes, né? Nessa foto. Nestor Gomes, Alziro Viana, Florentino Avidos, Dr. Antônio Altaide, estão todos nessa foto. O Moacir Avidos está nessa foto, eu não estou vendo o Moacir Avidos. O Moacir está aqui à esquerda, o primeiro aqui à esquerda, ó, Moacir Avidos. Dr. Carlos Xavier, não estou vendo, cadê o Dr. Carlos Xavier? Não estou vendo. Se você reconhece alguém, dá uma comentada aí, né? Esses são políticos e burocratas, né, do secretariado do Florentino Avidos. Tá aí a foto então do plenário da Assembleia Estadual, né, no estado do Espírito Santo em 1924. Era lindo o plenário, hein? Muito bonito mesmo. Uma pena que, né, tudo isso foi desmontado e jogado fora, sabe-se lá, né? Toda essa madeira, linda madeira de lei, esse mobiliário maravilhoso, essas cadeiras, lindas cadeiras, né? Incrível, né? Mas infelizmente não existe mais nada disso. Então é isso aí, pessoal. Esse é mais um vídeo aqui do canal Memória Capixaba, trazendo então as festividades por ocasião da posse de Florentino Avidos e a saída de Nestor Gomes. Tá vendo? Nestor Gomes era um homem bem alto, né? Tá vendo aqui? Aqui o Mirabeau Pimentel tá na fotografia aqui. E outros políticos importantes, né, que a gente vê nessas fotos incríveis aqui do Memória Capixaba. Esse é o Dr. Eugênio Neto, né, vice-presidente, né, Coronel Eugênio Pinto Neto, que também está nessas fotos, né, e aqui tem várias pesquisas que eu fiz a respeito dele. Aqui no Diário da Manhã a gente vê essas fotos incríveis lá na Assembleia, durante a posse, né, e aí a gente vê essa matéria desse órgão oficial do Estado, Diário da Manhã, falando sobre o novo governo, Florentino Eugênio Neto. E que mais? E aqui já é um outro vídeo que a gente faz depois, que já é a posse, a saída do Florentino e a posse do Aristeu Aguiar para o mandato de 1928 a 1932, que nunca aconteceu, nunca foi concluído. E foi um período muito conturbado da política capixaba, que viveu uma pequena paz de 4 anos, 5 anos mais ou menos, e depois nós voltamos a ter uma grande atribulação política aqui no Espírito Santo. Então é isso aí, pessoal. Esse é o Memória Capixaba. Se você quiser, aqui na Biblioteca Nacional, gente, olha, esse é o Diário da Manhã de quarta-feira, 23 de maio de 1924, falando da sucessão presidencial, né? E tá tudo aqui, os dados biográficos, né, dos dois homens que assumiram a presidência e a vice-presidência, o Florentino Avidos
E o doutor Eugênio Neto, né? Tá tudo aqui bonitinho, de onde eles vieram, quem são esses homens, suas histórias detalhadamente aqui no jornal oficial, o Diário da Manhã. Então, gente, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, essa é a Memória Capixaba, sempre estudando, lendo, escarafunchando os antigos jornais, hemerotecas, bibliotecas e os alfarrábios para entender melhor um pouco sobre a nossa história. Então, valeu, gente. Muito obrigado e vamos em frente. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.